Olá, professores! Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar como inserir imagens, vídeos e texto formatado aqui no formulário. Em todos os tipos de perguntas do formulário, nós podemos inserir imagens, como complemento ou como ilustração da pergunta, ou até mesmo como a própria pergunta. Em alguns tipos de pergunta, como a múltipla escolha e a caixa de seleção, nós podemos inclusive inserir imagens como opções de resposta. E esse vai ser o primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui nesse formulário uma pergunta que eu inseri, que é essa pergunta aqui, que é uma pergunta do tipo caixa de seleção, né? Quais frutas você mais gosta? E coloquei aqui 4 opções de resposta, 4 frutas. E eu posso inserir em cada uma dessas opções de resposta uma imagem. Para fazer isso é muito fácil, basta eu passar o cursor do mouse aqui sobre a opção de resposta, eu não preciso nem clicar, é só eu passar mesmo aqui o cursor, que já aparece aqui no canto direito este botãozinho, esse ícone, para a gente inserir imagem, esse quadradinho aqui. Então eu vou clicar nele, vai abrir uma janelinha para eu poder então inserir a imagem. Eu posso inserir uma imagem do meu computador, fazendo upload, posso inserir uma imagem do Google Drive, posso inserir uma imagem através de um link, tá? Então eu tenho várias possibilidades para inserir uma imagem aqui no formulário. Aqui, no caso dessa questão, eu já deixei as imagens separadas, eu já salvei as imagens antes, tá? Então elas estão no meu computador. Eu vou fazer upload, vou clicar aqui nesse botão procurar, e vou selecionar a imagem aqui no meu computador. Então, vou selecionar essa imagem do morango, clico aqui para fazer upload, e pronto, a imagem já foi inserida aqui na opção de resposta. Vou fazer a mesma coisa na segunda opção, que é o abacaxi, tá? Então, eu passo aqui o meu cursor sobre a opção de resposta, já aparece aqui o ícone, aqui do lado direito, eu vou clicar, e vou fazer upload da imagem do abacaxi. Então, vou inserir aqui. Já foi inserido o abacaxi. E agora eu vou fazer a mesma coisa para as outras opções de resposta. E pronto, agora eu já tenho aqui todas as imagens inseridas nas minhas opções de resposta. Vamos ver então como que a pessoa que vai responder esse formulário, como que ela vai visualizar essa pergunta. Então eu vou lá em cima, no botãozinho do olho, né, da visualização, vou clicar, e aqui eu tenho então a pergunta com as imagens aqui nas opções de resposta, tá? Então eu tenho aqui a imagem do morango, e aqui embaixo eu tenho a caixinha de seleção para a pessoa marcar e o nome da fruta, tá? A gente não pode colocar somente a imagem como opção de resposta. Sempre tem que ter um textinho junto. Então, se no seu caso, aí, dependendo da pergunta que você estiver elaborando, não tiver nenhum texto que dê para você colocar junto com a imagem, se você não quiser colocar nenhum texto junto, você pode colocar letra A, letra B, né, opção A, opção B, mas algum texto tem que entrar aqui junto com a imagem, tá bom? Beleza, pessoal, vamos voltar lá no modo de edição. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode inserir uma imagem na pergunta, tá? Então eu vou rolar aqui o meu formulário até o final e vou inserir aqui uma nova pergunta aqui no final. Então vou inserir uma nova pergunta e agora eu quero colocar uma imagem aqui na pergunta. Eu vou fazer uma pergunta nesse formulário e eu preciso de uma imagem para ilustrar essa pergunta, tá? Porque a pergunta vai depender da imagem. Então vamos supor que eu queira inserir aqui um mapa do Brasil. Eu posso ter uma imagem lá no meu computador, fazer upload normalmente, como vocês já viram, mas eu também posso pegar uma imagem da internet, através de um link. E eu vou mostrar um exemplo de como a gente faz isso. Sempre que a gente quiser inserir uma imagem na pergunta, é só a gente clicar nesse ícone, nesse botãozinho da imagem, que ele fica sempre aqui do lado do campo, né, onde a gente escreve a pergunta. Então é só clicar nesse botãozinho e vai abrir então a janelinha para a gente inserir a imagem.
Nesse caso, eu não vou fazer upload de uma foto do meu computador, de uma imagem do meu computador, eu vou pegar uma imagem da internet. Então, eu já deixei aqui uma página aberta, fiz aqui uma pesquisa de mapa do Brasil, tá? Aqui na pesquisa de imagens do Google. E aí, procurei, encontrei a imagem que eu quero, vamos supor que seja essa primeira aqui. Quero inserir essa imagem lá no meu formulário. Eu posso fazer download dessa imagem, salvar essa imagem no meu computador e depois fazer upload para o formulário. Posso fazer dessa forma, mas eu acho mais prático, mais rápido inserir a imagem diretamente através do link. Então, eu tendo a imagem aqui que eu quero, eu vou clicar com o botão direito, vou abrir essa imagem em uma nova guia, e aí vai abrir aqui a imagem sozinha em uma nova guia. E agora eu vou copiar o link dessa imagem. Eu posso copiar o link aqui em cima, tá? Ou eu posso clicar na imagem com o botão direito e copiar o endereço da imagem. Feito isso, eu vou lá no meu formulário e aqui nessa janela, né, onde eu vou inserir a imagem, eu vou selecionar essa opção por URL, ou seja, por link. Então, eu vou inserir uma imagem através do link. E aí é só colar o link da imagem e pronto, a imagem já aparece aqui, tá? E aí vou inserir essa imagem. Pronto, já tenho a imagem inserida aqui na minha pergunta. E aí, antes de escrever a pergunta aqui, eu vou mostrar para vocês que eu posso redimensionar essa imagem. Então, se eu achar que a imagem está muito grande, é só eu clicar sobre ela e redimensionar, tá? Posso puxar aqui, ó, e colocar ela do tamanho que eu quiser, tá bom? Da mesma forma, eu tenho também, aqui nessa imagem, esses 3 pontinhos aqui que ficam junto com a imagem. Eu posso clicar nesses 3 pontinhos e eu posso configurar o alinhamento dessa imagem, se eu quero ela alinhada à esquerda, ao centro ou à direita. Então, supondo que eu queira essa imagem ao centro, vou clicar nessa opção e ela vai ficar centralizada aqui no centro do meu formulário. Eu também posso, aqui nesses 3 pontinhos, eu posso alterar essa imagem, ou seja, substituir por outra, posso excluir, remover, ou posso também adicionar uma legenda. Então, supondo que eu queira colocar aqui a informação da fonte dessa imagem, né, o nome dessa imagem, eu posso adicionar uma legenda e colocar aqui, por exemplo, mapa do Brasil. Eu poderia também colocar, no caso, né, a fonte dessa imagem, de onde ela foi tirada e tudo mais, tá? Então, eu tenho essas possibilidades. E aqui na pergunta, então vamos supor que eu queira que o aluno observe o mapa abaixo e responda o nome da região que encontra-se na cor amarela, tá? Então, uma pergunta bem simples, só para ilustrar mesmo. Então, o aluno ele vai observar aqui a imagem do mapa e ele vai responder o nome da região que está pintada na cor amarela, que é a região sudeste. Então, essa pergunta, eu vou deixar ela como sendo uma pergunta de resposta curta, vai ser uma pergunta discursiva, poderia ser uma pergunta de múltipla escolha e eu colocaria as opções, né? Enfim. Mas eu vou deixar ela como uma pergunta de resposta curta, tá? Então, eu tenho como colocar aqui a minha pergunta e inserir a imagem que vai complementar, que vai ilustrar a minha pergunta, tá? Além disso, eu posso fazer com que a imagem seja a minha própria pergunta. Isso é muito interessante. Por quê? Aqui no formulário, a gente não tem a possibilidade de configurar, formatar o texto. Então, de repente, você quer colocar uma pergunta com texto formatado, com parágrafo, com alguma parte do texto ali com destaque, né, com outra cor ou sublinhada. E a gente não tem como fazer isso aqui no formulário, tá? Na pergunta do formulário. Então, a gente pode inserir uma pergunta diretamente como imagem. Então, a pergunta pode ser a própria imagem. E como que a gente faz isso? Vou mostrar para vocês algumas opções, tá? Para a gente criar essa pergunta como uma imagem, a gente pode utilizar diversos programas, diversos aplicativos, como, por exemplo, o Google Slides, o PowerPoint, se você preferir, o próprio Paint do computador. Então, é só criar ali a pergunta, né, e salvar como foto, salvar como imagem.
Aqui no caso, por exemplo, do Google Slides, você pode fazer a sua pergunta aqui no slide, tá? E depois que estiver prontinha, configurada, formatada, você vem aqui em Arquivo e faz download como JPEG. E aí essa imagem, né, vai ser salva no seu computador e você insere no formulário, tá? Uma outra forma de fazer isso também é usando o próprio Word ou o Google Docs. Então, supondo que você já tem aí no seu computador um arquivo, né, de texto, que você já tem lá uma atividade, já tem um exercício pronto, e aí você quer inserir a pergunta através desse arquivo que você já tem no seu computador. Então aqui, por exemplo, eu tenho um Google Docs aqui aberto, e eu tenho aqui uma questão que tem aqui um texto 1, tem o texto 2 e está formatado com parágrafo, né? Supondo que eu quisesse aqui colocar um trecho desse texto numa cor diferente, então eu poderia selecionar aqui uma parte do texto e colocar em negrito, colocar numa cor diferente, colocar aqui em vermelho. Eu poderia, por exemplo, sublinhar alguma palavra aqui, se fosse o caso, né? Então, professores de língua portuguesa sempre precisam desses recursos de sublinhar palavras, de destacar uma parte do texto. Então, você pode utilizar o seu arquivo de texto, Google Docs ou até mesmo o Word, né, que muita gente utiliza. Você tendo esse arquivo no seu computador, você faz uma captura de tela, você faz uma imagem desse texto aqui. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Utilizem uma ferramenta que praticamente todos os computadores têm essa ferramenta. É só você pesquisar aqui nessa barra de pesquisa, nesse campo de pesquisa do seu computador, pesquisa por captura. Vai aparecer para você essa ferramenta Captura e Esboço, ou então a ferramenta de captura, tá? As duas fazem a mesma coisa. Uma delas deve aparecer aí no seu computador. Eu vou utilizar aqui a Captura e Esboço. É uma ferramenta muito simples de utilizar. É só eu clicar aqui no botãozinho Novo. A minha tela vai ficar assim um pouco escura. Aqui em cima fica uma barra de ferramentas. Essa primeira opção é para eu fazer uma imagem retangular, que é justamente o tipo de imagem que eu quero fazer, tá? Normalmente a gente faz imagens retangulares, né, quadradas. Então a gente deixa nessa primeira opção. E é só a gente selecionar aqui a parte do arquivo que a gente quer fazer a imagem. Então eu quero, por exemplo, esse pedaço todinho aqui, que tem o texto 1, texto 2 e tem a questão aqui ao final. Então é só eu selecionar e soltar, ele já vai fazer uma captura dessa parte do arquivo como foto, tá? Então já virou uma imagem, já está aqui a minha imagem. E aí é só eu salvar, clicando aqui no botão de salvar. É só eu salvar, tá? Posso salvar no formato PNG, ou então no formato JPG ou GIF, tanto faz. Vou salvar em JPG, que a gente utiliza com mais frequência, e vou salvar aqui na minha pasta de imagens, tá? Captura de tela, posso renomear aqui se eu quiser, e vou salvar então esse texto como imagem. Posso agora fechar a ferramenta de captura. E agora eu vou lá no meu formulário, vou criar aqui uma nova pergunta, e agora a minha pergunta vai ser aquela imagem. Eu não vou nem escrever nada aqui no campo de pergunta. Eu vou inserir aqui a imagem nesse botãozinho, vou fazer upload do meu computador da imagem, ela está aqui na minha pasta de imagens, tá? Então vejamos, aqui está a imagem que eu acabei de salvar. E vejam só, agora eu tenho a imagem inserida aqui como pergunta, como a pergunta do meu formulário. Eu posso, inclusive, redimensionar essa imagem, se eu quiser, posso aumentar o tamanho dela, posso diminuir também aqui, tá? Tem aquelas mesmas configurações que eu já mostrei para vocês. Posso, inclusive, centralizar, né? Ou alinhar à esquerda ou à direita, vou centralizar ela. Tá bom? Posso inserir uma legenda também, se eu quiser, nessa imagem. E agora a minha pergunta é a própria imagem. E eu vou deixar esse campo pergunta em branco. Eu não vou preencher nada aqui, tá? Não preciso preencher nada aqui, porque vai ficar somente a imagem como sendo a pergunta, tá? Eu poderia até colocar aqui questão 5, por exemplo, né? Colocar aqui o número da questão,
ou apenas 5, posso até colocar, ou posso deixar em branco também se eu quiser. Ok, pessoal? Eu nem vou completar essa questão, não. Eu já vou mostrar para vocês. Vamos lá na visualização para a gente ver como que fica tanto aquela questão que eu fiz com o mapa, quanto essa agora com o texto. Então, vamos rolar aqui, ó. Aqui eu tenho a pergunta do mapa, que eu fiz primeiro, tá? Tem aqui a pergunta. Vejam que tem a pergunta que eu escrevi e tem a imagem. E agora aqui embaixo eu tenho a pergunta que é a própria imagem, tá? Então essa é a forma que a gente tem de inserir uma imagem como pergunta. E assim a gente tem um texto formatado na nossa pergunta. A gente pode ter um texto sublinhado, pode ter uma cor diferente, né? Pode ter algum destaque aqui no texto, coisas que a gente não poderia fazer apenas utilizando o campo pergunta aqui do formulário, tá bom? E agora eu vou mostrar que a gente também pode inserir imagens não somente dentro das perguntas. A gente pode inserir imagem também aqui entre uma pergunta e outra. Então, supondo que você queira inserir uma imagem específica e depois fazer 3, 4 perguntas referentes àquela imagem. Então, você não quer a imagem necessariamente dentro de uma pergunta específica. E aí, como que a gente faz isso? Aqui nessa barrinha lateral, a gente tem esse botãozinho de imagem aqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu clico nessa opção, eu posso fazer upload ou pegar uma imagem do meu Google Drive, aqueles mesmos procedimentos que a gente já está acostumado, tá? Então, por exemplo, vou aqui no meu Google Drive agora e vou procurar uma imagem aqui. Deixa eu achar uma imagem aqui no meu Google Drive. Tem essa imagem do planeta Terra, vou inserir. E aí, essa imagem vai ficar inserida aqui depois da pergunta, depois dessa última pergunta, eu tenho a imagem inserida. Então, ela não está inserida em uma pergunta específica, tá? Eu posso inserir essa imagem aqui, posso redimensionar, como eu já mostrei para vocês, posso alinhar essa imagem, né? Vou colocar ela ao centro. Se eu quiser colocar um título para essa imagem, eu posso colocar aqui, né? Como eu acabei de dizer, observe a imagem abaixo e responda as questões seguintes. E aí eu tenho essa imagem aqui e eu posso depois inserir as perguntas, né, referentes a essa imagem logo depois dela, né, logo abaixo dela. E da mesma forma, eu posso inserir vídeos. Eu não consigo inserir vídeos dentro das perguntas. Infelizmente, essa possibilidade não existe. Eu não posso inserir um vídeo como pergunta ou como opções de resposta. Mas eu posso inserir vídeo desse mesmo jeito que eu inseri essa imagem, entre uma pergunta e outra. Então, eu posso clicar aqui na barra de ferramentas, nessa opção adicionar vídeo, e aí eu posso pesquisar um vídeo aqui do YouTube, ou até mesmo já colar o link do vídeo que eu já procurei, que eu já selecionei, tá? Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui um vídeo sobre planeta Terra, só para mostrar para vocês. Vou pegar esse primeiro vídeo que apareceu aqui e vou adicionar. E aí o vídeo é inserido aqui do mesmo jeito que essa foto foi inserida, tá? E aí eu posso também clicar aqui nesses 3 pontinhos e alinhar esse vídeo, tá bom? Eu posso clicar sobre o vídeo e também redimensionar, se eu quiser colocar ele maior, por exemplo. Então eu posso ter esse vídeo aqui, né? Posso colocar aqui um título dizendo para as pessoas assistirem o vídeo e depois responderem as perguntas que vêm a seguir. Da mesma forma que eu fiz aqui com essa imagem, eu posso fazer a mesma coisa aqui no vídeo. Então vamos observar como que esse vídeo e essa imagem aparece. Vou clicar lá naquele olhinho para a gente visualizar o formulário. E vejam só. Eu tenho aqui a imagem, tá vendo? Que eu inseri. E aqui embaixo eu tenho o vídeo. É só a pessoa dar o play e assistir, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu fico por aqui. No próximo vídeo, nós vamos ver como inserir seções, como dividir o formulário em seções, tá bom? Nos vemos lá, um abraço.